Bom dia, Angola. Bom dia, Luanda. Sintam-se todos bem-vindos a esta edição da semana do Bom Dia Mundo. Hoje trazemos para si um outro tema sugestivo, como já sabe, tem N motivos para ficarem ligados e conectados ao nosso canal para não perder nenhuma novidade aqui na MAS. Hoje trazemos para si o funcionamento das instituições de denúncias e denúncias falsas. É exatamente isso, o funcionamento das instituições de denúncias e as denúncias falsas. Então, como já podem constatar nas imagens, tenho o meu convidado, que já é um residente, Dário Gaspar. Seja bem-vindo, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, apreciadores e seguidores do canal AMAS. Bom dia a todos os fazedores de opinião. E a quem esta entrevista lhe chegar também está convidado a uma boa apreciação. Boa, muito bem. E como já foram calorosamente recebidos pelo meu convidado, vamos então, sem mais delongas, entrar mesmo no nosso tema. O funcionamento das instituições de denúncia. Vamos primeiro aqui espelhar ou desmistificar as instituições de denúncias. Existem instituições a qual o pacato cidadão deve fazer a sua denúncia? Portanto, para começar, temos que fazer progresso que a figura da denúncia é um direito fundamental com dignidade constitucional. Isto porque a Constituição da República de Angola, isto é aprovada no ano de 2010 e aperfeiçoada recentemente, ela cautela todo e qualquer cidadão, sempre que se sentir lesado ou se ver alguém que esteja a ser vítima de um crime ou de algo que possa haver à mão da justiça ou dos órgãos de direito, apresentar a denúncia. Portanto, em via de regra, os órgãos, para se fazer denúncia, temos que especificar denúncia em que ramo. Denúncia no ramo criminal, no ramo alimentar ou no ramo dos direitos de autor. A denúncia pode ser vista em várias áreas do direito. Temos denúncia no ramo do crime, estamos a falar do Serviço de Investigação Criminal, junto com a Procuradoria da República de Angola, vai se investigar aquela suspeita para se ver se existe ou não crime. Vamos imaginar se tivermos perante a um produto inspirado, aqui pode fazer denúncia à NIESA, que é o órgão competente para verificar se aquele produto atenta contra a saúde pública ou se está em condições para se fazer, por exemplo, a venda no mercado angolano. Então, são essas duas instituições de denúncias? Não, ainda tem mais. Vamos imaginar se nós tivermos, por exemplo, em Angola, uma instituição de ensino superior que não esteja legalizada. Porque algumas pessoas fazem confusão. Primeiro, quem legaliza a instituição de ensino superior é por via de um decreto presidencial. Dentro dessas instituições tem os cursos de Direito, Medicina, cursos e outros cursos. Quem legaliza os cursos é o Ministério do Ensino Superior. Se nós olharmos para uma instituição que não tenha, por exemplo, a legalização, aí podemos fazer a denúncia para que o Ministério do Ensino Superior vai então meter a responsabilidade nestes órgãos. Então tínhamos que especificar se íamos falar da denúncia no âmbito geral ou íamos ver para um campo específico. Não, nós aqui trouxemos num contexto geral, porque o pacato cidadão necessita saber quando sofrer um crime, uma burla, algum produto inspirado, já sei em que instituição devo me dirigir. Então seria bom especificar, como já esteve aqui muito bem a especificar. Para os crimes, temos aí os serviços de investigação criminal. Para os produtos, né, vulgo os produtos alimentares, temos aí a NIESA. Exatamente. Para aquelas instituições de ensino superior que não estejam legalizadas, porque todo e qualquer cidadão, dentro dos direitos que lhes cabe, dos direitos fundamentais, quando chega numa instituição de ensino superior, para fazer a matrícula deve requerer 2 decretos. Um decreto presencial que legaliza o ensino superior e um decreto ministerial, que é do Ministério do Ensino Superior, que legaliza os cursos. Se esta instituição
não apresentarem, em via de regra, esses dois instrumentos, então o cidadão pode apresentar denúncia nos órgãos competentes para se repor à legalidade. Vamos imaginar, hoje nós temos muitos músicos, temos muitos culturistas, muitos rappers. O Ministério da Cultura é quem legaliza, estamos aqui a falar da música, de livros e outros fazedores de artes. Desde que nós tenhamos uma obra meramente legalizada, se um cidadão, por exemplo, copiar, reproduzir sem o nosso consentimento ou vender o nosso livro, vamos imaginar que pegar um cidadão qualquer fazer cópia para a posterior vender, este cidadão pode fazer uma denúncia. Ok. Em que instituição? Esta denúncia aqui, primeiro, fere com os direitos do autor e depois poderá vir também sobre aquilo que é a falsificação do documento. Poderá ter duas denúncias. Uma no tribunal da comarca, que vai tratar sobre a questão da violação dos direitos do autor, e uma denúncia sobre a violação, a falsificação de documento. Porque quem pega no meio para a falsificação livro de alguém que foi legalizado, esta pessoa pode apresentar uma denúncia. Já não seria denúncia, já uma queixa, porque já vai formalizar com os dados da pessoa que cometeu, para que o Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República possam então responsabilizar este cidadão. Agora a pergunta do Pacato Cidadão é: será que essas instituições funcionam mesmo como deveriam funcionar? Esta é uma pergunta que podemos olhar para duas vertentes. Se elas não funcionassem, não teríamos pessoas responsabilizadas e presas que foram denunciadas. Agora, elas podem funcionar melhor, que eu aqui concordo que elas podem funcionar melhor, porque existem denúncias que são feitas e, a dando tempo, não temos responsabilização da parte daquele que foi denunciado, ou do denunciante, ou da pessoa que por si recai devido à suspeita. Mas ainda falamos da denúncia. A semana passada nós tivemos um motorista, creio que é da Yango, sem querer fazer publicidade, há uma senhora que fez denúncia injustamente nas redes sociais, alegando que aquele cidadão é criminoso, usava um pó e acarretava supostamente arma de fogo para cometimento de crime. Depois do cidadão chegar até a televisão privada, que não poderei falar para não fazer publicidade, fomos então aferir que é uma denúncia falsa. Agora, aí já iríamos associar quando iríamos mesmo falar sobre essas denúncias falsas. Iríamos justamente pegar esse exemplo, porque posteriormente a senhora vinha, sem muitos argumentos, a desmentir o que... Mas vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, quando nós falar das denúncias falsas. E ainda voltando mesmo nas instituições, o funcionamento dessas instituições. Esteve aí a falar muito bem que as instituições funcionam, porque senão não teríamos casos aí a pessoas a irem denunciar. Mas a questão é mesmo o rigor do funcionamento. Olha, temos que olhar da seguinte forma. Quem faz o país são as pessoas. Quem faz as instituições também são as pessoas. Devemos apelar para que todo e qualquer cidadão que se encontra numa instituição pública ou privada que tenha comprometimento. Porque não é bom que após uma denúncia não se investigue, após uma denúncia não se acha responsabilidade criminal e civil, dependente dos factos, daquela pessoa que foi denunciada. Mas também, se a denúncia for falsa, é bom que esta pessoa que cometeu aqui, quando a denúncia é falsa, preencha então os elementos constitutivos do crime de calúnia, injúria e difamação, independentemente dos órgãos que vai se fazer usar as denúncias falsas. Se, por exemplo, usar o Facebook, se usar a rádio, se usar a televisão, aí preenchem os elementos constitutivos do crime de calúnia, injúria e difamação. Mas nós temos visto ultimamente várias denúncias, principalmente por parte de ativistas e não só, várias denúncias que trazem à tona certas provas ou certas provas credíveis, mas não se vê investigações. Portanto, eu tenho acompanhado com alguma preocupação as tais provas credíveis, não sei se são credíveis, porque uma prova, para ser credível, ela deve advir de um órgão oficial, de uma fonte fidedigna. O que alguns
chamados ativistas fazem fofoca. Vamos lá ver. Eu, para falar com o Dário Gaspar, ministro de tutela do setor A ou B, está metido em corrupção, devo ter, primeiro, um negócio feito entre o suposto ministro e uma fatura assinada e carimbada por este. Porque como é que se afere corrupção? Quando há favorecimento, quando prejudica-se alguém, porque o crime tem sempre os elementos constitutivos, tem tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Estes elementos são cumulativos. Na falta de um deles não há crime. Não estamos a falar que em Angola não há corrupção, não é isso que estamos a falar. Por isso é que no passado o Tribunal Supremo e os tribunais da primeira instância condenaram pessoas de crimes de corrupção. O que estamos a dizer é, se tivermos a fazer uma denúncia de suspeita de corrupção, até porque antes da condenação, aquilo que é a interpretação do artigo 67, número 2 da Constituição da República de Angola, presume-se inocente todo e qualquer cidadão antes da condenação e julgamento. Portanto, o que é que deve ser feito? Deve-se ter prova, deve-se ter meio para preencher aquilo que é o nexo de causalidade entre o facto e o cidadão, deve ter provas claras. Mas quando um cidadão chega a ferir alguma situação, não seria preocupação das instituições que se revêem naquele problema investigarem o caso? Porque, como se diz, onde há fumo, há fogo. Já reprovo esta frase. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que este cidadão motorista da empresa Yango, a cidadã usou as redes sociais, denunciou que ele é criminoso. Se a polícia lhe prendesse, teríamos um cidadão inocente na cadeia. Não, a polícia deveria investigar, chamar o cidadão, investigar com base à denúncia. Aí estamos a falar a mesma coisa. Toda e qualquer denúncia, sempre que a polícia recebe, por ser um instrumento público, abre-se uma investigação. Mas agora, em termos da investigação, para não se espalhar prova, ela é secreta. Porque se eu estou a investigar o A ou B e chegar ao público falar que eu estou a investigar essa pessoa, os meus de prova podem ser aqui atrapalhadas. Agora, o que deverá ser feito é no final do julgamento, porque o julgamento obedece ao princípio da publicidade. Em via de regra, o julgamento é público. O que deverá acontecer, depois desta pessoa ser condenada, faz-se então um comunicado de imprensa para dizer, mediante a denúncia A, B ou C, julgamos o cidadão. Aí estaríamos primeiro a dar mais valor nas denúncias e estaríamos então aqui a combater o crime organizado e o crime comum. Mas não é isso que acontece. Por várias denúncias que nós temos recebido, disse muito bem, os inquéritos, as investigações são feitas de formas secretas para não atrapalhar, né, no processo. Mas quando se termina esta investigação, não se vem ao público. Eu desconheço porque que não se vem ao público, porque hoje o cidadão angolano está mais informado que no passado, principalmente com a chegada das TIC, creio que as tecnologias de informação, que são as redes sociais, principalmente o Facebook, o WhatsApp e o TikTok. Hoje deram mais liberdade de expressão, e a liberdade de expressão está aqui acautelada nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Angola, mas desde que esta liberdade de expressão não ofenda o direito da imagem, ao bom nome e à devassa de vida familiar, a vida privada. Portanto, então, é necessário que o denunciante, que é a pessoa que vai fazer a denúncia, tenha sempre conhecimento que não podemos confundir denúncia com a devassa da vida privada. Eu tenho olhado com alguma preocupação que tem tido excesso. Então, se a denúncia é mal feita, o órgão que vai receber a denúncia não tem pernas para andar com aquela denúncia. Porque, vamos lá ver, recentemente, eu gosto de falar de prova, recentemente falou-se que o Presidente da República comprou avião para sua esposa. Portanto, isto é uma denúncia muito grave. E posso aqui falar na primeira pessoa, tenho responsabilidade do que falo, mas foram depois ver que o Estado angolano é quem fez negociata com algumas empresas, creio que chinesa,
para aumentarmos o número de avião no território angolano. Portanto, se queremos aqui investigar se o cidadão, aqui estamos a falar do cidadão João Lourenço, enquanto Presidente da República, comprasse um avião, toda e qualquer empresa que se compra um bem, há uma fatura de compra e venda. Então, até hoje, ninguém conseguiu mostrar uma fatura de compra e venda. Então, quer dizer que, na minha perspectiva, respeito a opiniões contrárias, esta denúncia é falsa. Eu dou esta denúncia como falsa. Muito bem. Essa denúncia foi falsa. Esteve aqui a dizer muito bem. Por que as instituições legais ou o gabinete presidencial não veio, depois de ter feito as investigações e tudo mais, por que não veio tornar a público o real sentido da coisa e dizer que não, o presidente ou o cidadão João Lourenço não comprou nenhum avião para sua esposa, mas sim o Estado em parceria com as empresas aviárias é que disponibilizaram aviões? Eu acredito que não houve motivo para se fazer esse comunicado de imprensa, porque passando 3 semanas, a empresa que está para vender os aviões no território angolano houve uma sentada e logo tornou-se público por causa da Rádio Nacional, TV Zimbo, TPA. Então eu acho que a partir deste momento que se tornou público qual era o real interesse das compras dos aviões para aumentar a capacidade da TAG, para quem viaja, por exemplo, para as 8 províncias, nós se olharmos para a província do leste, principalmente estamos a falar da Lunda, Norte e do Mochico, nós temos ainda umas restrições de aviões da TAG. Meramente que eles viajam entre, se não estiver equivocado, entre terça e quinta-feira. O objetivo é aumentar os aviões e dar resposta porque hoje nós temos angolanos que tiram bens de Luanda e vão vender uma boa parte do mundo, e para fazer a venda usando a Macon perde-se muito tempo por causa das horas de estrada. Então acredito que, porque vamos lá ver, então se o denunciante tem prova do que o presidente comprou o avião, por que deixou de fazer a denúncia? Hoje quase ninguém mais fala. Por que quase ninguém mais fala? Porque a pessoa que fez a denúncia no passado viu que não tinha sustentabilidade. Agora pergunta ao contrário. Por que a pessoa que fez a denúncia parou de tocar na tecla? Porque viu que não tem pernas para andar. Viu que não tem sustentabilidade. Porque eu, se quero fazer denúncia, devo ter prova que aquela denúncia está associada com a verdade. Porque uma denúncia falsa, primeiro, podemos estragar a família. Olha, nós hoje, principalmente na vida dos famosos, está na moda criar site e inventar coisas sobre a vida dos famosos. Mas, doutor, vamos já entrar aí. Exatamente. A minha preocupação, e acredito que seja a preocupação do pacato cidadão, quando essas denúncias não são respondidas, quando essas denúncias deixam-se simplesmente a Deus dará, um cidadão fez a denúncia e ninguém vem dar nenhuma satisfação, isso não está a incentivar outras pessoas sempre a continuarem a fazer as denúncias? Pronto, doutor. Costuma-se a dizer que o silêncio tem 2 medidas. Primeiro, ou quem está em silêncio consente com a maldade, ou quem está em silêncio ignora a maldade. E podemos inverter o silêncio para coisas positivas. Ou a pessoa cala porque consente, ou porque o barulho lhe é indiferente. O que eu costumo dizer e repito é que quando se faz denúncia deve ter o contraditório. Se alguém exerceu o papel de denúncia, deve ter um órgão competente para dar resposta fiável, coesa sobre aquela denúncia. Porque a informação mal passada gera especulação, e a especulação gera conversa, e a conversa traz conversa, e depois chegamos num estado de sítio de coisas que ninguém sabe a quem acreditar. É o que estamos agora aqui a ver. Porque hoje qualquer pessoa cria Facebook falso, cria-se robôs falsos, intervém-se na devassa da vida privada dos famosos, a dizer que o casamento do A ou da B acabou, depois vamos ver que era tudo denúncias falsas, porque hoje também nós temos algumas pessoas doentes emocionalmente. Há pessoas que querem ficar famosos da pior forma. Há pessoas que até simulam rapto, há pessoas que fazem vídeos íntimos com a doença da fama. Então,
é necessário que nós, enquanto pessoas sérias, que ainda temos educação pautada na média, vamos denunciando aos órgãos competentes para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Porque existem influências que não influenciam ninguém, algumas pessoas que dizem ser influências. Porque nós, principalmente, para quem é figura pública, não deve viver só por si, deve viver para mais 7 pessoas. O que faz vai influenciar positivo ou negativamente alguém. E quem vai exercer o papel de denúncia deve ter responsabilidade do que vai falar e deve ter meios coesos para provar daquilo que vai falar também. Muito bem. Daqui a pouco vamos já entrar na última parte, que é as denúncias falsas. Espero que você, o nosso seguidor, esteve aí já a entender o funcionamento das instituições de denúncia. Estivemos aqui com a ajuda do nosso convidado Dário Gaspar a entender como é que funciona e quais as instituições que o Pacato Cidadão deve dirigir-se, se porventura encontrar-se numa necessidade de fazer alguma denúncia sobre alguma coisa que esteve a acontecer. Então vamos para um pequeno intervalo, voltamos já daqui a pouco.